Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Vamos meditar na sua palavra. Nós hoje chegaremos ao 4º capítulo do livro de Marcos. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós, ó Pai, te pedimos, ó Deus, que abra o nosso entendimento e que nós possamos, ó Pai, ouvir, compreender a tua palavra. Pai, te damos graça, hoje e todo sempre. E amém. Caros irmãos, vamos à leitura do capítulo 4, que diz assim: a parábola do semeador. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar no barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar: escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso e, não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram e, porque não tinham raízes, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus explica essa parábola, que diz assim: quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam lhe pediram para elucidar as parábolas. Então lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não compreendem. E isso para que não se convertam e sejam perdoados. Então Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como as sementes à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Assim também ocorre com os que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Essas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30, 60 e até 100 por um. A parábola da luz encoberta. Ele propôs: quem porventura traz uma candeia para colocá-la sobre uma vasilha ou debaixo de uma cama? Ao invés, não a traz para ser depositada no candelabro? Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em seguida, ensinando, ponderei atentamente o que tendes ouvido, pois, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós. E ainda mais vos será acrescentado, porquanto ao que tem mais se lhe dará, de quem não tem, até o que tem lhe será retirado. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra, enquanto ele dorme e acorda. Durante noites e dias, a semente germina e cresce. Embora ele descansa, como isso acontece? A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. E contou-lhes mais, com a que compararemos o reino de Deus? Que parábola buscaremos para representá-lo? É como um grão de mostarda, que é menor das sementes que se planta na terra. Porém, uma vez semeada, cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de as aves do céu poderem abrigar-se sob a sua sombra. Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes. E nada lhes transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Amados irmãos, a magnífica vida, obra, exemplo, ensinamento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. O magnífico jeito de ensinar, através das parábolas que Jesus ensinava. O falar em parábolas era muito comum, porém, a cada público, a cada grupo de pessoas, Jesus escolhia uma parábola adequada. O entendimento dessas parábolas que Jesus pregava era aberto através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que iluminava as pessoas a compreenderem. E aqueles que não eram iluminados tinham um propósito estabelecido por Deus. Né? E Jesus chamava, ou seus discípulos o chamavam e o questionavam e tiravam dúvidas. É assim hoje, nós quando vamos à igreja
ouvimos o sermão do pastor, que essa palavra nos é transmitida, é iluminada, e os nossos conhecimentos sobre Cristo vão aumentando. Irmãos, Jesus, ele é o Criador do céu e da terra. E os seus discípulos ficaram assim, boquiabertos, quando ele fez o vento cessar, o mar parar. Porque ele tem poder para isso. Ele tem poder não só para parar o mar, ele tem poder para muito mais. Ele teve poder para criar os céus e a terra. E nós, muitas vezes, não nos entregamos de maneira convincente porque nós não temos fé. Nos falta fé. E Jesus, em algumas partes, ele pergunta: por que não tens fé? Vocês estão vendo e nós estamos vendo. Nós vemos a história, nós vimos o que Jesus fez e muitas vezes nós não cremos no que Jesus pode fazer por cada um de nós. Amados irmãos, vamos abrir os nossos olhos, vamos pedir ao Santo Espírito que nos dá fé, que é o mais importante. Fé para podermos crer na palavra, ser iluminados pela palavra. Jesus, ele já nos abençoou. Jesus já fez tudo o que podia por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele te abençoou da eternidade. Saiba que a sua vida é uma bênção de Deus Pai. É a bênção de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por tudo que tem feito, pelas bênçãos derramadas, pelo sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar. Pai, nosso muito, muito obrigado. Nós te louvamos e te bendizemos. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Nosso obrigado. Hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, clicar no sininho para que você seja notificado. Que o amor eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz e a compaixão do nosso Pai, seja contigo, comigo, com todos nós, hoje e todo sempre. Amém.